Queridos irmãos e irmãs, o Senhor poda os ramos, removendo os rebentos inúteis e tudo que poderia desviar a força vital da produção. A poda, muitas das vezes, é dolorosa. Permanecer em Jesus é essencial para viver e frutificar. Separado de Jesus, nada podemos fazer para melhorar as nossas vidas. Precisamos nos lembrar constantemente do que Jesus nos disse e meditar sobre isso. Que possamos permanecer ligados a Ele, guardando os seus mandamentos. Que abramos o nosso coração para ouvir o que Jesus nos diz no dia de hoje. Eu me chamo Luiz Cláudio e a palavra que quero compartilhar com cada um de vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 8. A videira e os ramos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos e hoje a cada um de nós: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta, e toda vara que dá fruto, Ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, Jesus exortou os ramos a produzirem muitos frutos, e a deixar estes frutos permanecer, e advertiu que os ramos infrutíferos seriam arrancados. Que fruto se espera que o ramo cristão produza? Primeiramente, claro, a justiça. Esta era a qualidade de uva que o Senhor esperava de sua vinha em Isaías 5. Também em Romanos, no capítulo 6, versículo 22. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 11. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Em Efésios, capítulo 5, versículo 9. E também em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Em segundo lugar, o fruto inclui as boas obras. Isto em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 10. Partilhar as posses com os irmãos necessitados. Isto em Romanos, capítulo 15, versículo 28. E claro, louvar a Deus em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, e ganhar almas. Isto em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, em João, capítulo 4, versículo 36, também em Romanos, no capítulo 1, versículo 13. Qualquer que seja o fruto, ele tem que ser produzido em grande quantidade continuamente. Para que nós sejamos ramos frutíferos, precisamos ouvir e guardar bem as palavras da verdadeira videira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda, para que as uvas cresçam. O Senhor poda os ramos, removendo os rebentos inúteis, e tudo que poderia desviar a força vital da produção. A poda é dolorosa, mas também necessária, porque muitas coisas sugam nossa força e nos impedem de dedicar
a produtividade. Precisamos de uma boa capina e poda, portanto, deixar-se corrigir. A outra coisa exigida para a produção de fruto é permanecer na videira. Sem a ligação vital com a videira, o próprio ramo murcha e morre. Isto leva à segunda responsabilidade principal desta passagem. Permanecer em Jesus é essencial para viver e frutificar. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isto está no capítulo 15, no versículo 4 e 5 desta mensagem. Para produzir fruto, precisamos manter uma ligação ininterrupta, uma relação ativa e constante com Jesus. Aqueles ramos que permanecem em Cristo produzem muitos frutos, pois caso contrário serão colhidos e lançados no fogo. É a pura verdade que Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer. Separado de Jesus, você nada pode fazer para melhorar a sua vida, a vida da sua família, sua alma e nem a sua relação com Deus. Muitos tentam andar a sós, pensando que sua bondade e discernimento produzirão frutos sem se apoiar no Senhor. Se você também está pensando e agindo desta maneira, meu irmão e minha irmã, quanto engano você está cometendo. Somente através de Jesus somos capazes de cumprir a justiça e a verdade que o Senhor espera que produzamos. Para isto, Jesus permanece em nós através de suas palavras. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, alguns buscam divorciar Jesus do que ele diz e procuram uma relação com ele sem prestar cuidadosa atenção à palavra dele. Eles dependem de sentimentos, emoções e experiências. Mas, de fato, Jesus mora em nós somente até o ponto em que sua palavra e seus ensinamentos permanecem em nós. Precisamos lembrar-nos constantemente do que Jesus disse e meditar nisso de modo que ele possa viver poderosamente em nós. O outro modo pelo qual Jesus permanece em nós é ao guardarmos os seus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Portanto, minha irmã, meu irmão em Cristo, a videira, temos que cumprir o seu propósito, frutificando, permanecendo nele, guardando seus mandamentos. Peça ao Pai a graça de permanecer na videira verdadeira. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que o verdadeiro evangelizador tem plena consciência de que ele não atua por suas próprias forças. Também sabe que a missão a qual participa não é uma missão sua ou mesma humana. Jesus é o grande missionário do Pai e todos nós participamos da tríplice missão de Jesus pela graça do batismo. Por isso, só podemos produzir frutos para o reino de Deus, frutos que permanecem para a vida eterna, se estamos unidos a Jesus para participar da sua obra. Se nós separarmos de Jesus, deixamos de realizar a obra do reino para realizar a nossa própria obra. E o resultado disso é o fracasso de todos os nossos esforços. Pai, reforça a minha união com teu Filho Jesus, de quem dependo para produzir os frutos que esperas de mim.
Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.